Agora voltamos a falar sobre a situação pandemia, né? Joinville, inclusive, se tornou a cidade com a maior quantidade de pacientes contaminados. Um índice que preocupa demais, estamos falando da Covid-19 e, por isso, Joinville passa a ser o epicentro de Santa Catarina. Vamos voltar a conversar ao vivo, então, com a Kelly Borges para trazer os números novos, né, Kelly? Porque, além desses casos, também teve novas mortes aqui na cidade. Isso mesmo, Sabrina. O município ontem confirmou mais 2 mortes aqui em Joinville. Um homem de 79 anos que tinha histórico de doenças de hipertensão e também diabetes e um outro de 69 anos que tinha uma doença renal crônica. Os 2 estavam internados em hospitais públicos aqui da cidade. Como você já disse aí, Joinville, antes, em relação ao número de casos confirmados, estava atrás da cidade de Chapecó, mas agora ultrapassou o número de casos confirmados da doença lá e, portanto, passou a ser a primeira do estado. São 3.166 casos confirmados aqui em Joinville, 2.095 pessoas já se recuperaram, mas a grande preocupação é em relação ao aumento da quantidade de pessoas que têm precisado de UTIs exclusivas para tratar os pacientes da Covid-19. E para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado, já agradeço de antemão, o secretário de Saúde da cidade, o Jean Rodrigues. Jean, quando a gente fala de número de leitos para a Covid-19, normalizados hoje no município a gente tem 91. E o que se sabe é que 74% deles estão ocupados. Isso significa que são 24 vagas disponíveis. Esse número é suficiente ou vocês precisam criar mais vagas de UTI? Como é que está essa situação? Bom dia, Kelly, bom dia, Sabrina, bom dia a todos os telespectadores. O que acontece é o seguinte, esses números de UTI de 91 são públicos e privados. Nesse momento, exatamente nesse momento, os nossos leitos públicos, eles praticamente se esgotaram. O que acontece? A criação de novos leitos por parte do município já foi startada, através de um credenciamento para comprar leitos na rede privada. Nós precisamos agora de uma atuação forte do Estado, que é quem é o gestor do leito. Ele precisa realmente fazer a central de internação conseguir transferir pacientes e criar novos leitos lá no Hospital Regional, que é de administração do Estado. O que o município conseguiria fazer com as suas mãos, ele já fez. A gente chegou na nossa estafa em relação à questão de criação de mais leitos. Agora a gente precisa de uma atuação forte do Estado nesse sentido. O senhor citou o Hospital São José e falou que já chegou no limite. Isso significa que o Hospital São José hoje não tem mais vagas, está 100% ocupado? Isso, com certeza. Essa é a posição de agora exato. Inclusive, eu estava numa reunião agora anterior, aqui a entrevista, justamente tratando das medidas de contingência, porque nós temos várias medidas para startar, para conseguir desobstruir. Ela é muito dinâmica. Ao final do dia pode ser que já tenhamos mais vagas porque foi feito transferências. Mas nesse momento agora nós não temos vaga. Em relação até, eu aproveito porque a gente tem a informação também que o LACEN, que é o laboratório que tem feito os exames, né, especialmente ali no centro de triagem, ele tem demorado aí de 10 a 15 dias para devolver esses exames. Pode ser que muita gente que está internado talvez nem está com a Covid ou não precisaria estar lá. Como é que fica essa situação para tentar agilizar também essa questão dos testes aí, para vocês poderem auxiliar, então, na desocupação dessas vagas, né? No caso específico do Hospital São José, o município contratou exames de PCR que saem em 3 horas o resultado, justamente para não obstruir os leitos Covid. Laboratórios particulares? Isso, no município. No caso específico do Hospital São José. Os outros hospitais daí, né, do estado, por exemplo, regional, continuam lá sem. No nosso caso específico, nós estamos fazendo essa situação justamente para deixar os leitos com pacientes confirmados. Em relação àquelas pessoas que não estão com Covid, mas precisam, às vezes, buscar o atendimento no hospital, por exemplo, pacientes de câncer que faz alguma cirurgia e que precisa da UTI na sequência. A gente sabe que tem uma suspensão aí de 1 a 2 semanas dessas cirurgias, né, de marcação dessas cirurgias. Como é que fica a situação desses pacientes? 100% das cirurgias que não têm urgência no momento, que não botam em risco de vida momentâneo, foram transferidas para 14 dias para frente, nesse momento. 100% das cirurgias. Justamente para quê? Para não botar em risco o próprio paciente que venha fazer uma cirurgia, que vai ficar numa área não recomendada, esperando por um leito de UTI, por exemplo, né, que está frágil. Então, durante os próximos 14 dias dentro do Hospital São José, nós só estaremos realizando atendimentos de emergência relativo a trauma e aos casos também de AVC e algum caso específico que bota em risco a vida naquele momento, né?
O senhor acredita que a quantidade de casos que aumentou e deixa Joinville agora como o epicentro da doença aqui no estado de Santa Catarina foram a quantidade de testes rápidos que começaram a ser realizados? O senhor acredita que isso tem uma relação? Não, eu não acredito, eu tenho certeza. Nós somos o município do estado de Santa Catarina hoje que mais testou. Nós já testamos 22 mil pessoas. Se tu pegar esse Chapecó, que estava como o maior número de casos, testou 7 mil pessoas. E metade dessas 7 mil deu positivo. O que acontece? 80% dos nossa testagem foi em assintomáticos, que é justamente uma estratégia do município. Tu é um exemplo vivo disso, né? Pegasse Covid sem sintoma, né? E daí foi afastado e agora voltou para essa estratégia do município. Testar, isolar, monitorar e acompanhar. Em relação também à liberação, inclusive nós anunciamos ontem no Balanço Geral, de eventos, né? 100 pessoas ali para ambientes fechados, 250 pessoas é o limite para locais abertos. O senhor não acredita que isso vai na contramão do que a gente está dizendo desde o início da pandemia, que é evitar aglomerações? Bom, a medida foi tomada dentro daquele momento em cima da matriz. Hoje, possivelmente, novas medidas serão tomadas. Nós estamos nesse momento agora, estou aqui dando entrevista, mas estava em reunião. Vou voltar para a reunião para ver quais são as próximas medidas que nós precisamos tomar para os próximos 14 dias para diminuir o estresse sobre a rede hospitalar. Mas isso significa que talvez vocês possam voltar atrás nesse decreto de liberação de eventos? Na verdade, isso quer dizer que nós podemos tomar outras medidas mais restritivas em relação a toda a sociedade. Como, por exemplo, já se falava também, a gente também comentou ontem no Balanço Geral a respeito da liberação dos idosos para poder andar no transporte público que não fosse no horário de pico. Isso também já tem um estudo em andamento, já tem uma liberação ou também faz parte dessa reunião? Isso já está no cenário de liberação, mas nesse momento, com a aceleração dos casos, ela foi segurada. O senhor acredita que os comércios estando abertos, né, a volta, na verdade, dos setores aos poucos, isso também facilitou com que esses números de casos aumentassem? Kelly, eu vou te passar um dado que a gente não divulgou ainda, tá? Nós temos a nossa pesquisa de prevalência epidemiológica que diz que, no máximo, 3% da cidade está contaminada. É o inquérito epidemiológico que nós estamos fazendo. Isso quer dizer que são 18 mil joinvilenses aproximadamente contaminados. Isso dentro da curva de contágio e de prevalência é quase nada. É quase nada. Isso quer dizer o quê? Que nós teremos um longo tempo de convivência com o vírus entre nós, certo? Então nós vamos precisar achar o equilíbrio de conviver com o vírus, protegendo os grupos de risco. Esse é o grande desafio que nós temos. Isso não vai passar daqui 1, 2 ou 3 meses. Nós vamos ter um cenário longínquo de convivência com o vírus. E aí, se tu me disser, se eu acho que ficar tudo trancado resolve, não sei te dizer. Ninguém sabe nesse momento no mundo. Nós estamos justamente aplicando a testagem para isolar os positivos, monitorar eles e acompanhar. Essa é a única coisa que a gente tem certeza. Então, fica decidido que, na verdade, o resultado de tudo que pode acontecer nos próximos dias vai sair dessa reunião que vocês ainda estão... Isso. Estamos avaliando quais são as medidas e não é uma medida só para agora, como eu falei, né? Nós temos um cenário agora longínquo, então as medidas não podem ser de curto prazo. Então tranca tudo, aí em 15 dias libera tudo, não dá para... Nós temos que conseguir achar um equilíbrio de como conviver com o vírus, protegendo as pessoas que necessitam.